O que são as ISTs? ISTs são, como a sigla indica, infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, são infecções que podem ser transmitidas por uma série de agentes, seja vírus, bactérias, fungos, etc., e que a única coisa que têm em comum é serem transmitidas por via sexual. E quando falamos da transmissão sexual, falamos de todos os tipos de relação sexual, ou seja, relação sexual vaginal, anal ou oral, podem ser veículos de transmissão destas infecções. Estamos a falar de infecções, se calhar umas que toda a gente conhece, como o HIV ou o VIH, que é o vírus da imunodeficiência humana, as hepatites, nomeadamente a hepatite B, que é aquela que é mais facilmente transmitida por via sexual, a sífilis, a gonorreia, o HPV, o herpes, a clamídia, etc. Quais destas doenças causam mais impactos na sociedade? Quando falamos de impacto na sociedade, eu acho que podemos analisar essencialmente dois aspectos. A primeira é a gravidade da infecção e a segunda a prevalência da infecção, ou seja, quantas pessoas é que estas infecções atingem. Por outro lado, temos as próprias consequências nas pessoas e na sociedade. Eu acho que pensando de uma forma geral e olhando até a nível histórico, sem dúvida que o HIV tem um impacto que eu acho que nenhuma outra infecção teve, não é? Pela gravidade, pelas pessoas que atingia pessoas muito novas e pela mortalidade que era enorme há 30 anos atrás. Hoje em dia, de facto, a realidade já está muito diferente. A gravidade, em termos físicos da doença, já não tem nada a ver com aquilo que era antes. Hoje em dia o HIV é uma infecção crónica, as pessoas podem viver, em termos de saúde física, muitos bons e longos anos, não é? Como se costuma dizer. Mas existe outro tipo de impacto na sociedade, que continua a ser muito premente nesta infecção, muito mais do que em qualquer outra IST, e estamos a falar do estigma e do peso social que esta infecção tem. De facto, eu acho que todas as ISTs têm um peso grande, não é? Existe ainda muita vergonha, alguma renitência até em assumir que se tem uma infecção, até perante o médico, até perante os profissionais de saúde, mas a infecção VIH, sendo ainda uma infecção crónica, não conseguimos curá-la, não é? Conseguimos controlá-la, mas não conseguimos curá-la. Continua a ter um estigma social, um peso, está associada ainda a comportamentos supostamente desviantes e, portanto, as pessoas são imediatamente rotuladas como tendo esses comportamentos por terem a infecção VIH. Enquanto não acabarmos o estigma, as pessoas vão ter medo de se testar, não vão fazer o rastreio, não vão ficar em tratamento e a infecção não vai ser controlada. Portanto, efetivamente, este estigma tem mesmo que se conseguir controlar para conseguirmos controlar também esta infecção. Por que é que o vírus que levou à Covid-19 causou uma pandemia em tempo tão curto em comparação com o HIV? Essa é uma ótima pergunta, porque as duas são pandemias. Pandemias quer dizer que estão no mundo inteiro e que não conseguimos, no fundo, controlar completamente a sua transmissão. O vírus da SIDA é muito mais difícil de se transmitir que o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 nós sabemos neste momento que é o que nós chamamos airborne, nem são partículas, ele está no ar. E, portanto, 2 pessoas, 3 pessoas que estejam numa sala em que não há aeração, basta o ar estar muito seco, essas partículas no fundo circulam e podem entrar nos pulmões. O vírus da SIDA é mais complexo porque necessita um contacto de sêmen com sangue ou de sangue com sangue e, portanto, a frequência desse contacto é muito menor do que a frequência de 2 pessoas estarem a falar. E, portanto, o vírus da SIDA tem um problema, digamos, mais complexo para se transmitir. Há uma outra coisa que é muito diferente destes 2 vírus e o SARS-CoV-2 utiliza uma estratégia absolutamente fantástica no ponto de vista de se conseguir transmitir, é que ele parece realmente ser bonzinho. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele não causa doença a todas as pessoas. E, portanto, as pessoas estão infectadas, têm partículas que estão a proliferar, não sabem que estão infectadas porque não desenvolvem doença. E como não percebem a diferença entre infecção e doença, querem e acham que têm todo o direito de continuar a circular e a falar normalmente com outras pessoas sem máscaras, ok? Mas, e o que é que o SARS-CoV-2 faz? Faz efetivamente aproveitar-se da nossa humanidade, da nossa sociabilidade, para manter a doença baixa e se transmitir. Por exemplo, o SARS-CoV-1, que era o antepassado deste, que é um primo, digamos, não tinha essa capacidade. Ele causava uma doença muito grave e só transmitia quando causava essa doença grave. O SARS-CoV-2 conseguiu dissociar isso. Eu transmito-me bem em pessoas que não estão doentes. Okay? E é por isso que nós dizemos
agir como se estivesse infectado. A estratégia do vírus da SIDA é relativamente diferente, é mais difícil de ele infectar, mas efetivamente é muito eficaz, porque todas as pessoas têm relações sexuais umas com as outras, mais tarde ou mais cedo, portanto, ele vai sempre conseguir, mas tem ali um tempo de incubação muito longo. E, portanto, há uma dissociação entre o ponto da infecção e o ponto de desenvolvimento da doença grave. E ele utiliza essa estratégia para continuar a transmitir-se. Mas como esse tempo é muito mais longo, o SARS-CoV-2 teve realmente uma vantagem enorme. Por que não foram desenvolvidas vacinas para algumas doenças infecciosas, tal como a SIDA? Se fizermos outra vez um paralelo, por exemplo, entre a SIDA, uma doença sexualmente transmissível, e o Covid-19, que é uma doença que é transmissível pelo ar, são os dois vírus, não é? Portanto, há aqui uma certa analogia. E as pessoas até se perguntam como é que é possível que em 3 meses tenha desenvolvido uma vacina para o SARS que não seja perigosa e que seja eficaz, quando para um outro vírus que já está também no nível pandémico há mais de 30 anos, acho eu, não se consegue. Porque estes vírus têm características muito específicas. No caso do vírus da SIDA, nunca se conseguiu encontrar o que nós chamamos um epitope, nunca se conseguiu encontrar na superfície do vírus algo que seja absolutamente conservado e contra o qual os anticorpos, que são os produtos do nosso sistema imunitário que se desenvolvem depois de uma vacina, consigam, no fundo, atacar para destruir o vírus ou para impedir o vírus de infectar outras células. No caso do SARS-CoV-2, nós soubemos muito rapidamente que o SARS-CoV-2 entra nas células por um mecanismo bem específico, e esse mecanismo bem específico envolve uma proteína que se chama spike, que nós agora todos conhecemos, e, portanto, o que é que os investigadores fizeram? Aplicaram tecnologia que foi desenvolvida durante 30 anos para atacar especificamente esse spike. Esse spike é muito conservado e o vírus até agora não conseguiu ter mutações que lhe permitam escapar-se à eficácia destas vacinas. E isso explica a grande eficácia e a rapidez, por exemplo, ao SARS-CoV-2, que não tem, infelizmente, sido possível para o HIV. Uma maneira mais, digamos, comum de falar sobre isto é que o HIV é mais esperto, esconde melhor os seus truques e os anticorpos não conseguem chegar ao ponto certo, na altura certa, como necessitaríamos. Como é que a investigação científica na área das doenças infecciosas, incluindo a do seu laboratório, pode contribuir para tratar ou evitar estas doenças? Acho que se calhar o melhor exemplo para dar para entendermos isso é como é que conseguimos evitar, no fundo, a expansão desta pandemia de Covid-19 atualmente. O desenvolvimento das vacinas que nos permitem agora de estar aqui a falar uns com os outros é um trabalho, no fundo, de 30 anos de laboratórios de biologia fundamental em doenças infecciosas. Muitas vezes não sabemos exatamente qual é o propósito da investigação, porque a aplicação não é óbvia, mas sem esse trabalho de base fundamental não teríamos a capacidade globalmente de desenvolver uma vacina num espaço absolutamente recorde de 3 meses. Especificamente no nosso laboratório, nós estamos interessados em perceber porque é que alguns indivíduos desenvolvem doença mais grave que outros quando estão infectados com o mesmo patogénio. E achamos que isso é importante para desenvolver medicamentos, por exemplo, se voltarmos outra vez ao caso do Covid-19, que nos permitiriam eventualmente de perceber porque é que alguns indivíduos desenvolvem doença grave e outros não desenvolvem doença grave. E quando eu digo perceber, é entender, no fundo, o mecanismo molecular que terá por trás disso, e isso é o primeiro passo para desenvolver fármacos e tratamentos possíveis. Portanto, é dessa maneira que a ciência em geral e que a ciência em doenças infecciosas se desenvolve, e tem que se ter muita paciência e esperar muitos anos para podermos ter resultados rápidos a um certo momento, como tivemos agora para a Covid-19. O Miguel foi recentemente premiado pela Câmara Municipal de Oeiras. Que importância teve esta distinção para a sua investigação? Teve uma importância absolutamente enorme. No fundo não teve, está a ter uma importância enorme. O mecanismo que foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Oeiras em participação com o Instituto Gulbenkian de Ciência e com o seu colaboratório é muito interessante. E o que é que tenta desenvolver? O que tenta desenvolver é que os indivíduos que se candidatam a pedidos de financiamento europeus altamente competitivos, neste caso a ERC, e que, embora não o tenham obtido, estejam, digamos, na lista de espera ou estejam ali mesmo na fronteira, em vez de
ficarmos deprimidos durante mais 2 anos e não podemos trabalhar, há um suporte que não é equivalente, evidentemente, ao DRC, mas que é muito forte e muito robusto, para dizer a essas equipas continuem a trabalhar, porque daqui a 2 anos terão mais resultados e, portanto, mais possibilidades de aceder a esse financiamento, digamos, muito voluminoso. E, portanto, é uma estratégia que deveria ser verdadeiramente estudada a nível nacional, é um ótimo exemplo. É evidente que não estou a dizer isto porque nos financiou o nosso laboratório, irá financiar certamente todos e, idealmente, deveria ser feito a nível nacional para que investigadores de altíssimo calibre, como nós temos em Portugal, que embora nesse ano precisamente não tenham tido acesso a esse financiamento que é necessário, tenham ali o que nós chamamos uma ponte financeira para se poderem voltar a candidatar.